O tema da ministração de hoje é as pessoas dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Quantos creem nisso? Nós estamos vivendo os últimos dias. E talvez você está ouvindo isso há muito tempo. Talvez desde quando você é criança, você está ouvindo que nós estamos nos últimos dias. E de fato, isso é uma verdade. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, o termo últimos dias compreende todo o período da morte e ressurreição de Cristo até o dia então que ele virá novamente em sua segunda vinda. Então todo esse período, a partir do momento em que Cristo morre e ressuscita, inicia-se então esse período do qual nós como igreja chamamos de últimos dias. E o último dia será aquele quando os céus então se rasgar e ele descer das alturas para nos buscar. Amém? Vocês creem nisso? É por isso que nós estamos aqui. São essas verdades que nos movem, são essas verdades que devem aquecer o nosso coração e nos trazer alegria, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E quando nós olhamos para a palavra do nosso Senhor, nós começamos a perceber que nesses últimos dias haveria dois grupos de pessoas, e é sobre isso que o Senhor me falou durante esses últimos dias. Foi isso que o Senhor trabalhou ao meu coração, e Ele disse: filho, eu preciso que você comunique algo à minha igreja, preciso que você lembre a minha igreja, e que de certa forma o Espírito Santo, que também habita no coração de cada um de vocês, possa trazer a reflexão: que tipo de pessoa dos últimos dias nós estamos sendo? Amém? Para nós entendermos um pouco mais a respeito desse texto, eu vou pedir para você abrir em 2 Pedro, capítulo 3. Nós leremos do verso 3 ao verso 16. Amém? Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 16. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da segunda vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Até aqui. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós temos as respostas e aquilo que nós precisamos entender a respeito dos tipos de pessoas dos últimos dias.
O apóstolo Pedro, então, escreve essa carta dizendo que nos últimos dias surgiriam escarnecedores que zombariam da segunda vinda de Cristo. E quando nós olhamos para um texto como esse, nós precisamos fazer uma autorreflexão. O meu objetivo aqui não é dizer quem é e quem não é, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, quando Ele começa a falar a respeito de uma palavra como essa, é a necessidade que nós temos de refletirmos, de olharmos para nós mesmos, de olharmos para dentro dos nossos corações e analisarmos que tipo de pessoa nós estamos sendo nos últimos dias. Porque eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei de uma coisa: hoje está mais próximo do que estava ontem, e amanhã estará mais próximo do que está hoje. A vinda do nosso Senhor, e embora nós não saibamos o dia, o horário e o local, mas nós cremos que um dia Ele voltará. Essa é a nossa verdade. E essa carta, esse texto que nós acabamos de ler, nos faz refletir que tipo de pessoa nós estamos sendo nos últimos dias. E o primeiro grupo, descrito por Pedro, é chamado de escarnecedores que zombam. Nós lemos aqui no texto que essas pessoas, elas falam: olha, mas cadê essa tal dessa segunda vinda? Desde os nossos antepassados, tudo está como sempre foi na criação. Mas o apóstolo Pedro repreende essas pessoas dizendo: olha, essas pessoas, elas fazem questão, elas esquecem deliberadamente e intencionalmente que desde o início, pela água tudo foi formado, e pela água o mundo antigo foi destruído, fazendo referência ao juízo nos tempos de Noé. Ou seja, um juízo já havia acontecido na história humana. E Pedro está lembrando: olha, vocês estão escarnecendo de algo que já aconteceu. Mas olha, tudo isso que vocês estão vendo está reservado para o fogo, para a segunda vinda do nosso Senhor, aonde tudo isso que nós vemos, todos os elementos que nós vemos, céus, terra, tudo que nós conhecemos nessa realidade, será derretido, será desfeito, e então novos céus e nova terra surgirão. Vocês estão zombando e escarnecendo de algo que de fato irá acontecer. Mas não entendam que essa aparente demora do Senhor é como se Ele tivesse se esquecido da promessa que fez, porque Ele prometeu que voltaria. Ele disse para os seus discípulos: olha, eu estou indo para o Pai, vou construir uma morada, mas eu voltarei e buscarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ele prometeu que um dia voltaria. E esse tempo de espera que nós temos aqui, não é um tempo de esquecimento do Senhor, mas é um tempo de arrependimento, para que todos nós nos arrependamos da vida que nós estamos levando. Então, o apóstolo Pedro conclui dizendo: olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 dias é como um. 1000 anos é um dia para o Senhor, e um dia é como 1000 anos. Porque o nosso Deus, Ele não está preso a passado, presente e futuro. Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. O nosso Senhor enxerga a história humana como se fosse um rolo todo desenrolado diante dele. Então, para o Senhor, embora muitos de nós achamos que a segunda vinda dele está demorando, para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, logo, o que nos resta, irmãos, é olharmos para as nossas vidas e tentarmos entender que tipo de pessoa nós estamos sendo. Porque esse primeiro grupo que Pedro descreve é um grupo que ridicularizava a volta de Jesus. E não é isso que nós observamos nos dias de hoje? Pessoas que zombam, pessoas que fazem chacota, pessoas que fazem piadas a respeito da nossa fé. Basta nós vermos exemplos pela internet de passeatas, movimentações, onde a nossa fé ela é ridicularizada. Até pouco tempo atrás, na Sapucaí, o nosso Cristo estava lá sendo humilhado pela figura de alguém vestido de Satanás, alguém representando Cristo, e ali aquela cena, toda sendo desenrolada há alguns anos. Vira e mexe, nós somos chocados na internet por esses acontecimentos de zombaria da nossa fé. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas que zombam
da fé cristã, da segunda vinda de Cristo, muitas vezes essas pessoas não estão nos templos. Essas pessoas não estão sentadas em cadeiras de igrejas evangélicas. Mas, segundo o que nós entendemos a respeito do significado de zombadores, nós temos um grupo de pessoas que zombar não significa somente fazer chacota ou fazer piadas, mas zombar significa não levar a sério aquilo que deveria ser levado. Nós temos também um grupo de pessoas que não dão a devida importância à segunda vinda de Cristo. Isso também, segundo o texto que nós lemos do significado da palavra zombador, zombaria, também é uma realidade. E agora, nesse segundo grupo de pessoas, infelizmente, nas igrejas nós temos muitas pessoas que não estão dando a devida importância à segunda vinda de Cristo. Segundo o texto que nós lemos, Pedro caracteriza essas pessoas como aquelas que vivem de acordo com suas próprias paixões, vivem de acordo com suas próprias vontades, como se o próprio Deus dessas pessoas fosse a sua satisfação pessoal. Pedro também diz que nesses últimos dias surgiriam pessoas que torceriam a palavra. Como ele disse no final do texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo havia, em todas as suas cartas, escreve sobre algumas verdades, e algumas delas difíceis de entender, e que ignorantes e instáveis torcem a palavra, as palavras de Paulo, mas não somente as de Paulo, mas de todas as Escrituras. E é exatamente isso que nós vemos nos nossos dias. Pessoas que torcem a palavra, que não querem ser moldadas pela palavra, mas querem moldar a palavra ao seu estilo de vida. Quer fazer com que as palavras do nosso Senhor caibam em seu estilo de vida e não o seu estilo de vida ser moldado pela palavra. E aqui então nós temos um grande problema, porque aqui nós precisamos começar a refletir que tipo de pessoa nós estamos sendo, porque esse é o primeiro grupo. Muitas vezes nós podemos não nos identificar com aqueles que zombam, que fazem chacota, mas será que nós estamos dando a devida importância para a segunda vinda de Cristo? Ou nós estamos vivendo como nos dias de Noé? Se nós lermos o texto de Lucas, capítulo 17, do verso 26 ao 30, nós temos uma descrição muito importante como viviam as pessoas nos dias de Noé. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre consumindo a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Muitos de nós, infelizmente, estamos nas igrejas vivendo como nos dias de Noé, vivendo como nos dias de Ló. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, construindo, plantando, ou seja, nós estamos vivendo as nossas vidas dia após dia, nós levantamos para trabalhar, nós vamos para os nossos trabalhos, nós fazemos tudo o que fazemos e sequer nós lembramos de que um dia o Senhor voltará. Nós estamos tão no automático que nós viemos para as igrejas, nós viemos domingo após domingo e nós muitas vezes transformamos esse lugar em um consultório. Nós transformamos esse lugar em um lugar onde eu preciso, de alguma forma, ter a minha necessidade suprida. E eu não venho aqui e infelizmente isso também, estou me colocando nessa situação, muitas vezes nós entramos num automático, onde nós cantamos, nós louvamos, nós ouvimos uma palavra, e nós sequer lembramos que o nosso Senhor prometeu que Ele voltaria. Nós podemos não nos identificar com o grupo que zomba, que faz piadas e que faz essas chocarrices com a nossa fé, mas muitas vezes nós estamos nesse automático, não dando a devida importância para a segunda vinda do nosso Senhor. Vivemos da maneira que vivemos, como se Deus não existisse. Vivemos, como se Ele nunca fosse voltar.
O nosso trabalho é uma forma de construção dos nossos patrimônios. O nosso trabalho, aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos, é uma forma de construção do nosso nome, do quão grande nós somos, ou daquilo que nós podemos fazer. As igrejas se tornam lugares aonde eu venho porque eu preciso me sentir bem. E isso de acordo com o que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, isso é não dar a devida importância a uma promessa que foi feita. E é por isso, irmãos, que palavras como essas são muito necessárias. Porque, sim, a igreja é um lugar onde muitas coisas acontecem. Sim, milagres acontecem nesse lugar, e eu não tenho dúvidas que a sua vida ela pode melhorar, que Deus pode tocar nas suas finanças, Deus pode tocar na sua família, Deus pode tocar em diversas áreas da sua vida, mas esse não é o fim de nós estarmos aqui. O fim de nós estarmos aqui é de nós nos lembrarmos de que nós estamos esperando o nosso noivo. E você, eu e todos os cristãos dessa terra não podemos nos esquecer que esse é o maior objetivo e a maior espera das nossas vidas. Porque quando nós nos reunimos aqui somente para ter uma vida melhor, nós estamos esquecendo dessa verdade. Quando nós fazemos de Deus um instrumento para nós termos uma boa vida, uma boa família, um bom trabalho, um bom emprego e, enfim, um bom descanso. Quando eu faço de Deus um instrumento para ter uma boa vida, para conquistar algo, eu estou, infelizmente, não dando a devida importância para a segunda vinda de Cristo. Amém? Vocês creem nessas verdades? Nós precisamos refletir. Que tipo de pessoas nós estamos sendo? Nós vivemos como se Deus não existisse muitas vezes. Ou vivemos como se Deus existisse somente para nos dar uma boa vida. O texto fala que uma outra característica dessas pessoas que escarneciam da volta de Cristo é que elas viviam de acordo com as suas próprias paixões. Paulo, na carta de Filipenses, ele diz: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Eu sei que muitas vezes você não pode se identificar como, mais uma vez eu estou falando, como aqueles zombadores que fazem tantas chocarrices da fé cristã. Mas quando nós entramos nesses templos, quando nós fazemos parte de uma família, de uma comunidade, e nós estamos apenas vivendo para a satisfação das nossas próprias paixões, nós estamos zombando, de certa forma também, da volta de Cristo. O apóstolo Paulo nos identifica como inimigos da cruz de Cristo, aqueles que vivem de acordo com os seus próprios desejos. O Deus deles é o próprio estômago, como se essas pessoas só olhassem para o seu próprio umbigo, como se essas pessoas só se importassem com as suas necessidades, como se essas pessoas, como o próprio apóstolo Paulo disse, elas só pensam em coisas terrenas. Irmãos, quando nós só pensamos em coisas terrenas, quando nós transformamos esse lugar para que nós tenhamos a nossas paixões satisfeitas, nós estamos sendo inimigos da cruz de Cristo, porque não foi para isso que Deus constituiu um povo. Olha, eu sei, eu entendo que uma palavra como essa é um pouco difícil, e está sendo muito difícil para mim de falar tudo isso, mas nós precisamos refletir qual está sendo a nossa postura diante de tudo que nós estamos vivendo aqui na comunidade, ou qualquer cristão espalhado por essa terra, porque o cristianismo
cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo não é uma forma, não são 5 passos para você viver melhor. O cristianismo não é uma forma de você ter uma vida boa, de você ter as suas emoções afagadas, as suas emoções abraçadas, as suas emoções melhoradas. Não, o cristianismo, o evangelho é a verdade de Deus. E se nós estamos vivendo o evangelho de uma maneira enganosa, mentirosa e que não é a verdade, então logo nós não podemos ser considerados amigos da cruz. Porque o evangelho é a boa notícia de que nós temos paz com Deus. O evangelho é a boa notícia de que existe um rei e de que esse rei está vindo. E o nosso dever enquanto igreja não é vivermos nessa terra como se tudo tivesse que andar redondinho e tudo dá certo para mim e tudo tem que estar bonitinho. Não, o nosso dever enquanto cristãos, enquanto aqueles que esperam novos céus e nova terra, é preparar a vinda do nosso Senhor. E mais uma vez, eu quero deixar bem claro que o nosso Senhor, Ele pode nos abençoar, amém? Você crê nisso? Porque eu já fui muito abençoado por Ele. Mas eu não posso esquecer qual é a razão final de eu estar aqui. Enquanto eu estava passando por aqui, chegando, e eu vi uma pessoa passando na frente da igreja e tirando uma foto da fachada ali da comunidade. É para isso que nós estamos aqui. Para lembrar as pessoas de que existe um rei, e de que esse rei vai voltar. E eu não sei o porquê essa pessoa tirou a foto, mas, de certa forma, uma placa, por mais simples que seja, está lembrando pessoas de que ainda existe um povo que está esperando o retorno do seu rei. E se uma simples placa não, né? Se uma simples placa pode lembrar as pessoas de que um rei está vindo, quanto mais a minha e a vida de vocês. Pode alcançar, pode fazer o testemunho, pode ser um testemunho vivo de que o nosso Rei Jesus está voltando. É para isso que nós estamos aqui. E por último, os escarnecedores que zombam, eles torcem a palavra. Eles pegam da palavra do nosso Senhor e tentam fazer com que essa palavra ela se enquadre no estilo de vida que levam. Irmãos, a palavra ela não é moldável. A palavra ela não é manipulável. A palavra ela não pode ser distorcida, porque a palavra é eterna. A palavra do nosso Senhor, a palavra, Ele disse, eu sou o verbo, eu sou a palavra. Cristo é a palavra, então a palavra não pode ser modificada, a palavra não pode ser torcida, mas Cristo precisa moldar as nossas vidas, porque se essa palavra não molda as nossas vidas, então logo nós não somos dignos de sermos chamados seus discípulos. Ou a palavra nos muda, ou a palavra nos transforma, ou a palavra faz parte de quem nós somos, ou nós estamos zombando e torcendo a palavra para que ela caiba no nosso estilo de vida. Se a palavra diz tal coisa, se a palavra diz, olha, não deve fazer tal coisa, você deve fazer isso. Se a palavra está dizendo, olha, não tente arrumar argumentos e justificativas para tentar achar o meio da linha, para continuar vivendo errado, porque o nosso Senhor está voltando. E a palavra, ela não deve ser torcida. Nós é que precisamos ser moldados. E aqui é a nossa reflexão. Somos nós que estamos tentando encaixar a palavra nas nossas vidas?
ou essa palavra é que está transformando as nossas vidas? 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo escreveu: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos e fábulas. Nós vivemos esses últimos dias, irmãos, onde as pessoas não suportam a sã doutrina, onde as pessoas não suportam a pregação da verdade e procuram mestres para si mesmos, mestres que dizem aquilo que elas querem ouvir. Glórias a Deus, porque você está em uma comunidade que não diz o que você quer ouvir. Embora muitas vezes, todas as vezes que eu dobro meus joelhos para orar e perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para a comunidade nesse dia? E diversas vezes eu quero trazer uma palavra assim: Senhor, as pessoas estão passando dificuldade, Senhor, eu preciso de uma palavra que vai trazer uma resposta para essas pessoas. E aí dessa vez Deus falou assim: você vai lembrar eles, filho, de que eu estou voltando. E de que a vida deles não é aqui. A nossa vida não é aqui. Nós devemos ser como aqueles que Pedro descreve, que aguardam novos céus e nova terra. Porque você pode viver uma vida de construção de um patrimônio, de um nome aqui. E Deus e Jesus pode demorar mais uns 100, 200 anos, e quem sabe daqui a 100, 200 anos, ainda seu nome estará escrito num livro de história, porque você foi alguém muito importante. Mas o que o texto nos ensina, irmãos, é que tudo será desfeito. Então logo, não adianta nós gastarmos as nossas vidas construindo monumentos para nós mesmos. Só existe uma coisa que será eterna: a adoração ao nosso Senhor. E essa adoração, ela começa agora, ela começa aqui, ela começa hoje. O que você está construindo? Um altar a si mesmo? Você está achando que Deus precisa corresponder a todas as suas expectativas, que Deus precisa resolver todos os seus problemas? Você usa Deus como um empurrãozinho para melhorar de vida, você usa a igreja, você usa as palavras, você usa os louvores como uma forma de satisfação das suas paixões, você usa a palavra para ela se encaixar no seu modo de vida, porque se você faz isso, você está sendo o primeiro grupo de pessoas que zombam e que escarnecem da segunda vinda de Cristo. Mas esse não é o único grupo de pessoas. O apóstolo Pedro, no verso 11, ele faz uma afirmação muito importante para todos nós. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E aqui então nós temos a resposta maravilhosa do que o nosso Senhor espera de cada um de nós. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Que tipo de pessoa é necessário que nós sejamos? O apóstolo Pedro então responde: nós precisamos ser o grupo de pessoas que buscam a santificação. Vivam de maneira santa. Enquanto essas coisas não acontecem, enquanto Cristo não retorna, enquanto os elementos não são desfeitos em brasa, que tipo de pessoa nós devemos ser?
Pessoas que vivem de forma santa, que buscam a santificação. Sabe o que o apóstolo Pedro está dizendo com isso? Só existe uma forma de você buscar uma vida de santificação, de relacionamento com o Espírito Santo. Não existe outra forma. Nós, enquanto igreja, nós temos nos dedicado, irmãos, a buscarmos uma vida de santificação, a buscarmos uma vida de empenho, buscarmos uma vida em que nós nos esforçamos para nos relacionarmos com o Espírito Santo que habita no nosso coração, ou todos os dias nós levantamos, abrimos nossos olhos e apertamos o botão do automático e vivemos, vamos e voltamos e vamos e por aí, e trabalhamos e vamos às igrejas e fazemos tudo que fazemos e nos esquecemos que existe um Deus que habita em nós, que é o Espírito Santo. As pessoas dos últimos dias são aquelas que vivem ansiosas pelo relacionamento com o Espírito. Porque nós, irmãos, não vemos a Deus, o Pai, nós não vemos também a Jesus ainda, nós também não vemos o Espírito, mas como nós cremos que tudo isso é verdade, porque existe um Espírito em nosso coração. O Espírito Santo habita em nós e é Ele quem está nos preparando para esse maravilhoso e glorioso dia, mas nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós nos esquecemos que as pessoas dos últimos dias são pessoas que buscam um relacionamento com o Espírito Santo. E estar aqui nesse lugar faz parte, eu sei, e eu reconheço isso, mas lá na sua casa, isso também precisa acontecer. Ai, porque eu não sei, eu estou em dúvida, eu não escuto a Deus, eu quero ouvir Deus. Mas nós estamos vivendo, sabe, de domingo após domingo. Nós viemos aqui para ouvir Deus e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a gente não lembra que Ele existe. As pessoas dos últimos dias, segundo o que Pedro está nos ensinando, são pessoas que buscam a santificação, que buscam um relacionamento com o Espírito Santo. Segundo Pedro, as pessoas dos últimos dias, elas vivem de maneira piedosa. Viver de maneira piedosa é viver crendo que Deus está em tudo. Viver de maneira piedosa é viver uma vida que considera a vontade de Deus como algo importante. Você considera a vontade de Deus como algo importante? Porque se você busca a vontade de Deus, se você busca conhecer a vontade de Deus, então logo você pode ser considerado como uma das pessoas dos últimos dias que vivem de maneira santa e piedosa. Se você ler, se você pesquisar a palavra vontade de Deus, você vai ver que tem inúmeros versículos que falam a respeito disso. Vou te dar só um, que a vontade de Deus é que nós vivamos de maneira santa. Vou te dar mais um, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Você se preocupa com a vontade de Deus? A vontade de Deus faz parte da sua lista de afazeres, de desejos, ou você só está vivendo e vindo aqui, indo embora e depois volta na semana que vem e Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. E Deus está te abençoando, porque Ele é tão misericordioso, porque nós vimos aqui que essa demora, essa aparente demora, não é para que nós sejamos destruídos, não, é para que nós nos arrependamos. Então, se Cristo não voltar até o final dessa ministração, se Cristo não voltar até o final desse dia, se Cristo não voltar até o final desse mês, se Cristo não voltar até o último dia que os seus olhos estarão abertos para essa realidade, é porque nós precisamos nos arrepender da vida que nós vivemos. Porque infelizmente nós nos esquecemos da vontade de Deus. Nós nos esquecemos que é da vontade de Deus buscarmos os perdidos, pregarmos o Evangelho. Nós nos esquecemos.
E Deus tem virado cada vez mais um amuleto nas nossas mãos. O texto diz que as pessoas dos últimos dias, elas esperam a vinda de Deus. Você está esperando esse dia? Tem uma música, né? Não vou cantar não para não assustar vocês, mas ela diz assim: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Você espera esse dia? Esse dia ele está no seu coração? O dia que nós veremos a face do nosso amado? Toda vez que eu falo disso eu tento me segurar, mas eu não consigo. Porque esse dia vai ser maravilhoso. E eu lembro da minha avó. Minha mãe contando. A minha mãe, ela estava do lado da minha avó no último dia dela aqui. E eu lembro que a minha mãe contou, dizendo assim: Daniel, a sua avó, ela me chamou antes de falecer, e ela disse assim: filha, vem aqui, vem ver ele está aqui, ele veio me buscar. E eu não esqueço disso. Timothy Keller, um dos pregadores mais influentes da nossa geração, obrigado, ajudou a segurar, hein? O tecladinho estava me moendo, hein? Timothy Keller, um dos pregadores mais influentes da nossa geração, estava com um câncer terminal, e não tinha mais o que fazer, e ele disse assim: olha, deixa eu ir para casa, eu estou pronto para me encontrar com o meu Salvador. São exemplos muito diferentes, a minha avó do Timothy Keller, mas são exemplos que eu guardo para mim, porque eu espero esse dia, e eu quero que ele chegue logo. Mas infelizmente existem pessoas que vivem, Deus me livre Jesus voltar e eu não ter abrido mais uma empresa. Deus me livre Jesus voltar, eu nem casei ainda. Deus me livre Jesus voltar, não, Jesus, espera só um pouquinho, meu Deus. Que isso? Nós temos a capacidade de dizer para Jesus esperar mais um pouquinho. Misericórdia, irmãos. Nós precisamos ansiar por essa volta, nós precisamos apressar essa volta, nós precisamos pegar o Evangelho e viver o Evangelho, anunciar o Evangelho e arrastar esse Evangelho o mais longe que a gente pode, porque ainda é um tempo de misericórdia, ainda é um tempo de salvação. E a nossa mensagem não deve ser: ei, olha, venha, o Deus que eu sirvo vai tornar melhor a sua vida. Não, o Deus que eu sirvo está voltando. O Deus que eu sirvo, o Rei do Universo, está voltando. Essa é a nossa mensagem. Nós temos um Rei. E esse Rei está voltando. Venha. Olha, isso é esperar, isso é apressar, não que nós possamos acelerar a agenda de Deus, mas não, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos pegando realidades que são eternas e trazendo para essa realidade, dizendo: ei, o reino é chegado, o reino de Deus está em mim, o reino de Deus pode estar em você, você crê em Jesus, então o reino está em você. Pela fé, pela presença do Espírito, nós podemos experimentar realidades futuras aqui e agora. Ou você acha que quando você ora para alguém e Deus cura, você acha que diz respeito a você? Quando você fala bonito e alguém se converte, você acha que isso se refere a você? Quando você acha que Deus entrega riquezas na sua mão, você acha que isso tem a ver com você?
Sabe por que Deus cura pessoas através da sua oração? Porque naquele reino não existem enfermos. Naquele reino não existem pessoas doentes. Naquele reino não haverá morte. Então, quando nós anunciamos o evangelho do reino e pessoas são curadas, nós estamos trazendo elementos do futuro e esses elementos são vividos agora. Não de maneira plena, porque plenamente só serão vividos lá. Mas, de certa forma, nós estamos trazendo essas realidades. Quando Deus entrega riquezas na sua mão e você ajuda o pobre, você investe no reino, você investe em missionários, você ajuda de maneira financeira o avanço desse reino. Você está lembrando de outra realidade do futuro. Lá não existirão pobres nem ricos, lá não existirão desigualdades, lá não existirão injustiças. Então, quando você usa das suas riquezas, dos seus recursos aqui, para aliviar a dor de alguém, você está lembrando que lá não haverão pobres, famintos e miseráveis. Então, a riqueza que Deus te entrega, não é para você fazer o seu nome grande e bonito. Pessoas dos últimos dias entendem que os seus recursos não são para elas mesmas somente. Se você não é rico, por que você quer ser? É para você se perder? Ou você quer ter riquezas nessa terra para fazer o nome dele conhecido? Quando você trabalha, quando você é um bom funcionário, nós precisamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Olha, nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos para Ele. Essa é a característica das pessoas dos últimos dias. Fique de pé para parecer que está acabando, como diz nosso pastor. Fica de pé, fiote. Ele vai voltar, amém? Que tipo de pessoa nós estamos sendo? Pessoas que vivem como se Deus não existisse. Pessoas que vivem como se Deus existisse para nos dar uma vida melhor. Pessoas que vivem como se Deus estivesse aqui para satisfazer nossas paixões, distorcendo e manipulando a palavra para ela caber no nosso estilo de vida. Ou nós somos aqueles que buscam um relacionamento com o Espírito Santo. Nós somos as pessoas dos últimos dias que vivem de maneira piedosa, se preocupando com a vontade do nosso Senhor. Nós somos aqueles que dos últimos dias estão esperando e apressando a vinda desse reino. Nós somos aqueles, como o apóstolo Pedro diz, que se empenham por serem encontrados de maneira imaculada, inculpáveis e em paz. Só tem um jeito, irmãos, de nós nos tornarmos imaculados sem pecado. Só tem um jeito, irmãos, de nós nos tornarmos sem mancha. Só tem um jeito de nós nos tornarmos justificados, que é com a nossa fé em Cristo. A sua vida aponta para uma fé em Cristo? Ou você tem fé em você mesmo? No seu desempenho? Eu quero dar um tempo para você orar. E que cada um possa fazer uma autoanálise. Que tipo de pessoa nós estamos sendo? Não se esquecendo que a aparente demora do nosso Senhor é para que nós sejamos salvos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, em oração.
Nós queremos, meu Pai, pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós vivemos como zombadores que escarnecem da sua volta, Senhor. Nós estamos muitas vezes vivendo no nosso automático, nós estamos vivendo como se o Senhor não fosse voltar, nós estamos vivendo como se o Senhor estivesse aqui para melhorar a nossa vida, para satisfazer as nossas vontades. Nós estamos vivendo de maneira que nós distorcemos a palavra para que ela possa caber na nossa vida, caber na nossa rotina. Senhor, tenha misericórdia de nós se nós estamos vivendo assim. E nos desperta, Senhor, para uma vida de busca intensa, de relacionamento com o Teu Espírito, por uma vida, Senhor Deus, piedosa, que se importa com a Sua vontade, que busca a Sua vontade. Senhor, nos desperta para uma vida que espera, mas não que somente espera de maneira passiva, mas que apressa a Sua vinda. Senhor, que a nossa fé em Ti, Jesus, seja inabalável, pois Tu és aquele que nos limpa de todos os nossos pecados. Tu és aquele, Senhor, que nos torna inculpáveis, Senhor. Tu és aquele que nos justifica. Tu és aquele que nos torna em paz com Deus. Senhor, nós Te pedimos que em meio a tantos ataques nos nossos dias, a nossa fé permaneça inabalável no Senhor. Papai, nós aguardamos a Sua vinda, nós chamamos, Jesus, nós chamamos que nós possamos ser as pessoas do fim, que esperam e apressam o Teu retorno, em nome de Jesus, amém.